Olá, amigos e amigas ouvintes. Eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebraus, a Rede Brasileira de Letramento em Saúde. Nós, que integramos a diretoria da Rebraus, estamos hoje muito felizes. Sabem por quê? Porque hoje é o nosso episódio de número 100. E nada melhor para comemorar este marco do que estarmos aqui com a coordenadora, Virgínia Visconde Brasil, e com a vice-coordenadora, Catarine Lima Moraes, da nossa rede. A doutora Virgínia é professora titular voluntária da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás e a doutora Catarine é professora adjunta da Faculdade de Ceilândia, da Universidade de Brasília. E neste 100º episódio, tínhamos que escolher mais um tema de interesse de todos nós, ou seja, o conjunto de ferramentas de precauções universais do letramento em saúde, o chamado Health Literacy Universal Precautions Toolkit. Todos nós estamos cada vez mais conscientes dos problemas de comunicação e navegação que as pessoas enfrentam para usar satisfatoriamente as informações e serviços de saúde, bem como navegar adequadamente nos sistemas disponíveis. Então, buscar alternativas para nos ajudar a melhor encaminhar esses problemas é a intenção de vários pesquisadores e de várias agências de cuidado no mundo. E também termina por atender à Agenda 2030 da Organização Mundial da Saúde. É nossa responsabilidade, então, mudar o sistema, para que os usuários não enfrentem esses obstáculos. E esse conjunto de ferramentas, ele tem essa proposta e ele vem sendo publicado desde 2010, exatamente com a intenção de nos ajudar a resolver os problemas que eu citei. Atualmente, ele já está na 3ª edição, que foi publicado em agosto de 2023, mas se vocês entrarem no site, que eu vou deixar aqui a referência, vocês vão ver que sempre aparece o mês anterior como sendo a data da ferramenta, exatamente para mostrar que eles estão o tempo todo atualizando e que essa versão é a mais atual. Eu coloquei, então, como eu falei, aqui na descrição do episódio, a referência completa com o link para o acesso via internet, mas lembrando vocês que a gente já tinha disponibilizado essa fonte no nosso grupo de WhatsApp da Rebraus. Agora, como é uma publicação em inglês, a gente está tentando facilitar o acesso de vocês através desse episódio aqui, o nosso 100º episódio, resumindo os principais pontos da publicação para que todo mundo tenha uma ideia do que vai encontrar nesse kit de ferramentas, tá? Antecipadamente, eu vou me desculpar com vocês, ouvintes queridos e ouvintes queridas, porque eu estou muito resfriada hoje. Então, de vez em quando, eu vou tossir. Eu espero não atrapalhar com a minha tosse a exposição das nossas convidadas, tá certo? Então, eu vou começar com você, Virgínia. Conte para nós do que se trata esse kit. Olá, Helena e caros ouvintes. É um prazer muito grande estar com vocês. E é um brinde, um presente muito grande, Helena, que a gente esteja aqui no 100º episódio. Então, eu agradeço muito o seu convite para que a gente esteja juntos nesse momento de hoje. E é um prazer muito grande também, porque o assunto que a gente vai falar é uma coisa prática, é uma coisa que pode nos ajudar a melhorar o uso das boas práticas de letramento em saúde, aquilo que a gente faz todo dia. Então, assim, tem utilidade imediata, porque as precauções universais de letramento nada mais são do que a proposta de um conjunto de ferramentas que eles chamam de kit. Inicialmente, esse kit objetivava melhorar os cuidados primários para pessoas com letramento em saúde limitado. Mas, na atualidade, esse kit oferece orientações baseadas em evidências e eles buscam ajudar os profissionais a tornarem as informações mais fáceis de serem compreendidas para que as pessoas possam agir. Eles também ajudam as pessoas a navegar nos serviços de saúde e também têm a intenção de aumentar o apoio para as pessoas que têm as mais diversas condições de letramento. Então, Helena, usar as precauções universais na prática clínica vai ajudar a estruturar os serviços de saúde, se a gente quiser.
E dessa forma, é claro, acaba por minimizar risco para todo mundo. Significa ainda estruturar informações e serviços de uma forma que todo mundo possa compreender e usar. Afinal de contas, a gente nunca vai saber de imediato quais pessoas enfrentam maior ou menor dificuldade na compreensão das informações para poder usar, não é mesmo? Então, significa que o melhor caminho para a gente garantir que as pessoas têm o que precisam para poder tomar decisões informadas é utilizando essas ferramentas. Se a gente pensar bem, o rastreio do letramento limitado no contexto clínico, ele é muitas vezes problemático. A gente já viu isso em outros episódios de podcast da Rebraus, e por isso a gente precisa, sabemos que temos que ter cuidado. Por exemplo, quando a gente vai escolher um instrumento. Mas, além da escolha do instrumento, a gente tem que ter cuidado com a interpretação desses resultados, se a gente quiser usar os resultados para nortear a nossa prática clínica. Assim, Helena, a coisa mais simples de fazer é adotar um princípio de que todo mundo tem algum grau de limitação para compreender e usar informação e serviços de saúde. Por isso, o nome é Precauções Universais, coisas que a gente faz com todo mundo. A gente parte desse princípio. Todo mundo, independente de quem seja, tem algum grau de limitação para poder conseguir usar as informações e serviços. Por isso, precisamos ter mais cuidado. Exatamente. Você falando isso, eu até me lembrei que lá no início, quando nós criamos o podcast da Rebraus, foi uma das coisas que eu também tinha dito naquela época. Porque essa coisa de você prestar atenção e considerar que todo mundo vai precisar de uma aplicação de umas boas práticas é uma coisa que é um bom senso, né? Eu falei lá na época, não é todo mundo que concorda. Tem gente que acha que para trabalhar você tem que realmente fazer um diagnóstico, né? Mas realmente, se você partir do princípio que todo mundo tem alguma dificuldade, você vai fazer muito melhor ao aplicar essas precauções, né? Muito bom. E agora eu vou para você, Catarine. As precauções universais podem ser usadas por quem? Olá, Helena e ouvintes. Primeiro, eu agradeço mais uma vez por estar aqui hoje, nesse 100º episódio. Realmente é o marco do nosso podcast, né? Respondendo a tua pergunta, Helena, as precauções universais, elas são propostas para o uso de todas as pessoas. O kit de ferramenta das precauções universais, ele foi projetado para ser utilizado por funcionários de um serviço de saúde, incluindo os profissionais que são denominados de não clínicos, como recepcionistas, seguranças, médicos. Aí entra o pessoal clínico de enfermagem, medicina e os demais colaboradores da instituição. É uma preocupação na elaboração dessas ferramentas que fosse de uma maneira concisa e prática para que justamente todos os profissionais pudessem utilizá-las. E o que acontece também? Por ser um kit de ferramentas extremamente objetiva e prática, isso gera, né, uma maior adesão ou maior entusiasmo para que esses profissionais façam uso dessas ferramentas. Diferente se fosse um kit extenso, com uma série de etapas. Então, a ideia desse kit é ser o mais objetivo possível. E o importante lembrar as pessoas que trabalham, né, no serviço de saúde, que todas elas são fontes de informação. Então, todos fazem parte desse processo e, por isso, o kit pode e deve ser utilizado por todos os profissionais que estão dentro dos serviços de saúde. Uhum. Eu estou aqui, você está falando e eu estou rindo, lembrando de uma situação que eu passei, que não tem nada a ver com o nosso roteiro de hoje. Mas eu passei por uma situação, Catarina e Virgínia, que foi muito engraçada. O meu filho precisava de uma orientação para fazer um determinado exame, né? E aí, eu com essa mania acadêmica, no WhatsApp da família, eu joguei lá uma publicação do Ministério da Saúde, sabe? Mas eu joguei a publicação, devia ter mais ou menos umas 100 e poucas páginas, mas eu falei, vá para a página tal e tal que tem o que você quer. Bom, de repente eu vejo a resposta dele. Quando é que esse filme vai estrear que eu vou direto para o filme? E aí ele falou para mim, não dá para você ser sucinta, e a hora que você falou que as pessoas não têm entusiasmo por instruções longas e complexas, realmente não tem. Ele não leu, não adiantou nada eu separar o material, porque ele falou, me diz aí com as suas palavras
o que é que eu tenho que fazer. Então, é exatamente isso, uma coisa concisa, como você destacou, uma coisa prática, que ninguém vai ter preguiça de ler e todo mundo vai querer aderir para seguir e aprender, né? Então, eu comecei a rir aqui. Muito interessante. Mas, Virgínia, nos diz agora, então, o que mudou nessa... Eu tinha falado que era a terceira edição, né? O que mudou nessa terceira edição? Helena, realmente isso que você acabou de falar é uma coisa muito interessante. Uma particularidade deste kit de ferramentas é que a gente pode ir direto àquele local que a gente quer. Então, não necessariamente a gente tem que usar tudo ao mesmo tempo. Eu posso procurar e ir aplicando aquilo que eu achar que é mais interessante. Mas respondendo a sua pergunta, na realidade, o que foi alterado nessa terceira edição tem relação com a mudança do conceito de letramento em saúde que tem acontecido ao longo do tempo. Antes, o letramento em saúde dizia respeito apenas às competências pessoais, era só dos indivíduos. Claro, competências para acessar, compreender e usar as informações do serviço de saúde. Mas hoje em dia, esse conceito foi sendo ampliado e conseguiu incluir a comunidade na qual as pessoas estão inseridas. Além disso, incluiu também e reconheceu explicitamente que as instituições têm responsabilidade pelo serviço que elas oferecem. As instituições devem ser facilitadoras desse processo, para que as pessoas consigam acessar essas informações. De nada adianta se as instituições têm o serviço e as pessoas não conseguem usar. Então, esse kit de ferramentas, Helena, ele vai instrumentalizar tanto os profissionais quanto as instituições a responder às variadas condições de letramento em saúde da população. Afinal de contas, as pessoas são complexas, mas o sistema não pode ser. Ele foi feito para ser utilizado. Ele foi preparado por nós. Nós precisamos fazer com que eles sejam fáceis, que as pessoas consigam navegar no sistema, consigam acessar qualquer informação e os profissionais também. Então, a gente tem que fazer o possível para que ele seja de fácil acesso. E eu acho que foi uma grande mudança que teve nos últimos tempos em relação ao conceito do letramento, e é lógico que aí as ferramentas precisam acompanhar. Exatamente, parar de culpar o indivíduo por ele não conseguir fazer as coisas, né? Que nós temos nós enquanto instituição temos a nossa parcela de responsabilidade de fazer com que ele possa fazer alguma coisa a partir do momento que ele nos acessou, ou perguntando, ou navegando, e assim vai. É muito interessante eles terem incorporado essa evolução conceitual no kit, né? Muito interessante. E porque às vezes saem esses conceitos novos, né? Sai uma incorporação do conceito, e aí aquilo que existe de apoio se mantém lá atrás no conceito antigo, né? E não é o caso aí, eles estão realmente incorporando isso também. Muito legal. E eu acho que isso aí acaba por nos ajudar a elaborar estratégias e a depender das condições de letramento das pessoas, né? Catarine, bom, agora vamos deixar, tá todo mundo expectante, né? Penso eu, os ouvintes, né? Quer dizer, estamos falando de kit de ferramenta. Que ferramentas são essas, Catarine? Helena, eu acho que antes de falar um pouquinho desse kit, como você bem pontuou, existem os dois grupos, né? O que defende a medida, o diagnóstico de letramento, e aqueles que optam por fazer essa adoção universal. E o kit, ele atende aos dois grupos, porque eu posso muito bem fazer esse diagnóstico de letramento e usar as estratégias que estão no próprio kit, ou simplesmente posso usar estratégias que estão no kit também, de maneira que atenda às mais diversas condições de letramento. Então, a gente percebe que esse kit ele é realmente universal, tanto para o grupo que defende um lado quanto ao outro. Mas, bem, o kit ele contém 23 ferramentas e cada uma delas vai descrever ações que são concretas em 5 grandes áreas. A primeira área é preparar a equipe, a segunda, melhorar a comunicação falada, a terceira, melhorar a comunicação escrita, a quarta, melhorar a autogestão e, por fim, a quinta é o empoderamento e melhora do sistema de apoio. E cada uma dessas 5 áreas possui estratégias específicas,
como exemplos, vídeos, quadros institucionais, formulários, questionários, sempre no intuito de exemplificar as inúmeras situações que podem ser vivenciadas nas práticas de quem está aplicando esse kit. São coisas simples e fáceis de execução. Por exemplo, fazem parte na área de preparar a equipe o que a gente considera como básico. Eu preciso sensibilizar as pessoas em relação a esse kit de ferramentas. Apresentar, identificar dentro da equipe de saúde que vai aplicar isso, quem são as lideranças, inclusive os usuários que vão ser parceiros nessas ações também. Introduzindo a noção do que é o letramento organizacional e o aumento da conscientização sobre esse assunto. O que a gente tem feito aqui no podcast é sensibilizar as pessoas para o letramento em saúde também. Quando a gente fala do tópico 2, que é melhorar a comunicação falada, a gente está referindo de técnicas que já foram extremamente discutidas aqui também ou mencionadas no podcast, como o teachback, que é pedir para que a pessoa explique de volta o que foi orientado ou instruído, da maneira como elas entenderam. E checar o quanto o profissional de saúde foi claro nessa explanação. Encorajar os pacientes para que façam perguntas é uma outra estratégia. Facilitar o acesso à informação, seja por meio de telefone, e-mail, para que essas pessoas consigam tirar e esclarecer as dúvidas que apresentam. Outro exemplo é limitar o número de palavras e de informações que vai em cada encontro. Cada encontro precisa ser planejado e ter um objetivo. Evitar também que a gente faça interrupções durante a fala da pessoa. Nós temos muito isso, às vezes de maneira intencional. A pessoa está falando e a gente vai lá e completa a frase. Então, no kit, ele traz uma instrução que é aguarde pelo menos os 60 segundos, ou seja, 1 minuto da pessoa falando para que a gente tenha essa questão de interromper a fala e quebre o raciocínio da pessoa. Além disso, o que é clássico do letramento, evitar os termos técnicos, os usos de jargões próprios da área da saúde, e, por fim, considerar os aspectos culturais da pessoa, que também já foi bem falado aqui no podcast. Como aspecto 3, de melhoria da comunicação escrita, a gente tem o que a gente precisa, né, que é algo que todos precisamos fazer, considerar o que é simples, mas que não é. Existem normas internacionais a serem seguidas quando a gente pensa na elaboração de materiais educativos escritos e que nem todos sabem disso. A gente também tem já um podcast com a Jaqueline falando sobre o assunto. E outro detalhe é a orientação espacial dentro do próprio serviço de saúde, por meio de placas, símbolos que sejam facilmente compreensíveis. O que eles chamam de símbolos universais, que não dá margem para dupla interpretação. No item 4, que é melhorar a autogestão e o empoderamento, é justamente no aspecto de inserir o usuário no cuidado de si e do outro, para alcançar as metas e objetivos que são planejados em conjunto. Solicitar que esse usuário também dê o feedback sobre esse plano de cuidado que foi proposto por ambos. E considerando, mais uma vez, as questões e aspectos culturais. E, por fim, ainda havemos de melhorar os sistemas de apoio, ou seja, conectar os usuários aos recursos comunitários disponíveis que possam ajudar eles neste processo de autogestão do seu cuidado, como, por exemplo, auxílios no encaminhamento de exames, marcação de consultas, suportes sociais, auxílios e etc. Então, basicamente, são esses 5 pontos que o kit ele traz nessas 23 ferramentas que estão distribuídas nessas 5 grandes áreas. Uhum. Muita coisa boa mesmo. E eu estou me lembrando aqui, gente, acho que vocês também devem estar se lembrando ao falar isso e ao ler esse material, eles estão seguindo exatamente os 10 atributos das organizações letradas em saúde, em relação a ambiente, capacitação profissional, navegação, material instrucional, só que eles estão fazendo de uma maneira maravilhosa, né? Porque eles estão simplesmente colocando em forma de ferramenta. Eu vou fazer esse atributo através de tais e tais condutas como essas que você exemplificou. É fantástico essa. Vamos esperar pelo menos 60 segundos antes de interromper as pessoas, né? Porque a gente tem mania de completar as frases das pessoas. A gente percebe que a pessoa está meio enrolada e a gente completa, né? A gente faz isso até no diálogo entre amigos, né? E a gente faz muito isso na prática profissional. A pessoa está lá falando com a gente, você vê que você sabe onde é que ela vai chegar, ou pelo menos você pensa que sabe, né? E aí você simplesmente interrompe.
né? Então, é interessantíssimo. Olha, eu vou dizer para vocês, vale muito a pena, queridos e queridas ouvintes, vale muito a pena a leitura desse documento, para que vocês possam acessar maiores detalhes, para que vocês possam fazer uma reflexão sobre o que pode ser usado na realidade de cada um de nós. Não se assustem, aqueles que não leem inglês, não se assustem de estar em língua inglesa, porque o texto ele segue exatamente o que ele prega. Ele usa uma linguagem simples, de forma que o acesso é facilitado, mesmo quando a língua materna não é o inglês. E como a Catarina e a Virgínia já destacaram, o leitor prioriza a leitura da área que ele está precisando. Então, ele não é obrigado a pegar o documento e ler o documento. Se determinado setor não está fazendo nada em termos de contribuição para ele naquele momento que ele está vivenciando o trabalho dele, ele vai naquele outro local que tem alguma coisa. É o material escrito? Vamos lá nessa área. É uma formação de pessoal? Vamos lá ver o que eu posso fazer para eu ajudar meu pessoal, se eu tiver um cargo de gestão, por exemplo, né? Então, eu acho que é essa busca. Agora, eu acredito que com essa ilustração que a Catarina trouxe, juntamente com as reflexões da Virgínia, eu acredito que vocês têm todas as condições para pegar esse documento e rachá-lo de ler, porque vocês vão poder separar o que interessa e vocês vão poder lembrar o que elas falaram para poder entender aonde é que a gente quer chegar quando a gente fala em precauções universais, né? E também tem uma coisa interessante, nem tudo é novidade não, viu? Tem que destacar mais uma coisa aqui, puxando a brasa para a sardinha do podcast da Rebraus. Nestes 100 episódios aqui que nós estamos completando hoje, nós temos episódios desde o início, em vários momentos, onde, uma vez ou outra, várias dessas 23 ferramentas que compõem esse kit foram enfocadas. Não junto, não todas juntas, e nem todas atualizadas, porque nós já estamos aqui desde 2020, mas elas acabaram sendo enfocadas. Então, isso também mostra que nós também estamos colaborando com vocês para ajudar até a juntar o que vocês ouviram ou ouvem nos episódios do nosso podcast com essas ferramentas que vocês vão poder acessar através dessa publicação atualizada de 2023, que foi reforçado que ela está atualizada agora em 2024. Então, a gente fica muito contente de vocês poderem ter mais uma fonte para vocês adquirirem confiança para exercer plenamente a disseminação do letramento em saúde, que é isso que a gente quer. Vocês têm essa confiança para fazer. Não se esqueçam que lá atrás tem um episódio que eu falei para vocês. Vamos ser heróis do letramento em saúde em 2024. Um pouco desse heroísmo passa por dominar essas ferramentas, não é não? E aí, gente, vocês gostariam de falar mais alguma coisa? Ah, mas é claro. Eu gostaria, sim, Helena, de chamar a atenção dos nossos ouvintes de que, quando a gente busca a melhoria da qualidade de qualquer situação, não acontece da noite para o dia. É necessário que a gente faça várias ações. Não é imediato, mas o retorno virá. E eu tenho ouvido das pessoas que têm escutado os podcasts e falaram, tem gente que fala assim, ó, eu maratonei nos podcasts da Rebraus esse fim de semana. Eu falei, nossa, eu sempre escuto o podcast indo no carro, indo para o trabalho, andando, de maneira de que eu possa ir refletindo e mesmo que, entre aspas, saboreando quanta coisa boa que tem nesse grupo de 100 podcasts para trás. Quando a gente iniciou os podcasts da Rebraus em outubro de 2020, parecia uma coisa tão assim. Hoje parece longínquo, mas de alguma forma a gente pensou que a gente fazer 100 episódios e que eles iam acontecer a cada 15 dias. E não é que chegou? E chegou, então assim, e a gente percebe que tem pessoas ouvindo, tem pessoas utilizando, elogiando. E aí, Helena, eu penso que a gente tem que lembrar que o podcast tem cumprido a função de ser mais um instrumento disponível de consulta para as pessoas. Teve gente que falou assim, eu fui lá, escutei esse, me ajudou demais. Então, a gente não pode, Helena, encerrar esse 100º episódio de podcasts
sem ressaltar a sua dedicação, o seu compromisso para que isso fosse possível. Não podemos encerrar esse 100º episódio de podcast, Helena, e isso foi a emoção de estar falando sobre isso, o quanto que você se dedicou e foi compromissada para que tudo isso fosse possível. Você se desdobrou e foi incansável na busca de diversificar os temas e oportunizar que profissionais de todo o Brasil e do exterior pudessem compartilhar suas experiências no uso do letramento. Isso é uma coisa fantástica. Então, você conseguiu enriquecer e mostrar o quanto estamos trabalhando e a potência que a Rebraus pode ser, a potência de que juntos podemos, sim, ser heróis do letramento, no sentido de que nós todos estamos juntos. Então, professora Helena Sampaio, nós hoje precisamos lhe agradecer muitíssimo por esse presente quinzenal que você tem nos dado por 100 vezes. Então, isso é muito emblemático. E realmente eu fico emocionada porque é um trabalho de formiguinha e eu fico impressionado o quanto que você conseguiu, assim, identificar em tantos lugares longínquos desse país tanta coisa boa. Então, olha, o nosso muitíssimo obrigada. Bom, Helena e ouvintes, eu faço das palavras da Virgínia as minhas, e ressalto mais uma vez a magnitude e a importância que os podcasts tornaram na história da Rebraus, como um recurso educacional na formação de profissionais que são brasileiros, entusiastas do letramento em saúde, aqueles que são iniciantes, aqueles que já estão um pouco mais avançados, digamos assim, nos estudos de letramento em saúde. Muito obrigada, Helena, pela dedicação, e eu acredito que virão mais 100 próximos novos episódios com coisas maravilhosas que a gente ainda vai ouvir dos pesquisadores brasileiros em relação ao letramento em saúde. E também quero ressaltar a alegria de que daqui a uns dias finalmente nos encontraremos pessoalmente, junto com outros membros da Rebraus aqui em Brasília, no evento internacional de letramento em saúde que vai acontecer. Então, acho que poderemos brindar pessoalmente esses 100 episódios de podcasts e brindando a vinda de mais outros 100. Muito obrigada, Helena. Quem ficou emocionada aqui fui eu agora. Com um combustível desse, eu vou ficar realmente turbinada para continuar produzindo episódios. Gente, muito obrigada. E aí, lógico, né? No momento sou eu que estou aqui, futuramente outra pessoa virá comandar aí o podcast, mas é isso aí. A Rebraus tem esse papel e a gente tem sido só um instrumento da Rebraus para que ela possa chegar em cada canto e atingir as pessoas todas e fazer todo mundo se apaixonar por esse tema, por esse campo, né? Então, pessoal, eu encerro aqui mais um podcast da Rebraus, nosso 100º episódio, tá? Na expectativa de que esses apontamentos de hoje possam ser úteis para todos. Estou enviando agora, de coração, uma fatia de bolo e uma taça de champanhe. Para quem não bebe, pode ser uma taça de água ou de refrigerante, depende da preferência, mas um bolo e uma bebida virtual para que nós possamos realmente comemorar os nossos 100 episódios. Então, muitíssimo obrigada pela presença aqui, Virgínia e Catarine. E, queridos e queridas ouvintes, aguardamos vocês para o nosso próximo episódio. Até lá. Tchau, Virgínia. Tchau, Catarine. Tchau, tchau. Tchau.